tema do dia. O tema do dia de hoje é como será o mundo regenerado. E nós estamos aqui com o Fabiano Porto, que vem desenvolver esse tema com muita propriedade, com muito conhecimento. Então nós estamos aqui com o nosso querido Fabiano Porto, que é filho da nossa querida irmã e companheira Bia Porto. Bom dia, Fabiano. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e ainda mais feliz pela oportunidade de podermos compartilhar essa causa, essa missão com o mundo. Colocaremos legendas em espanhol e inglês após essa entrevista para publicarmos. Olha, tá vendo, Rodrigo? Mais uma inovação. Eu tô sem o microfone aqui. Legal. Então é interessante também a gente saber o que... eu já tinha comentado no programa anterior, mas comentar de novo o que é a regeneração global, né, para saber o relação ao portal, o site, para saber o que exatamente que vai ser. Então é legal comentar aí, a gente comentar então um pouco mais sobre esse projeto, é muito interessante. Mas então nós vamos iniciando. Fabiano, quem é você? Certo. Bom, eu sou jornalista formado, especialista em gestão de mídias digitais e gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e tenho uma agência digital há 7 anos aqui em São José e trabalho com educação, com projetos de educação e sempre ligado nessa parte das novas tecnologias, né, na parte de comunicação dessa nova era, né, ultra conectada, sociedade conectada que nós estamos. Então nós temos aí um jornalista que versado na área da educação, da informática. Então vamos lá. O que é regeneração global, que é o tema de hoje que nós vamos discutir aqui? O que é isso daí? Perfeito. Bom, esse foi o nome que nós demos a um movimento que tem como objetivo reunir as soluções que já existem e estão neste momento sendo criadas por milhões de pessoas com o objetivo de sustentabilidade, de equilíbrio nas diversas áreas da sociedade. Sentimos enorme falta de um portal, de um local na internet para reunir essas soluções. Nós costumamos brincar que a revolução não vai ser televisionada. Nós precisamos criar os canais para as pessoas verem que o mundo há esperança, que há soluções disponíveis. E assim nasceu o Instituto Regeneração Global. Esse é uma ONG? É uma ONG, acabou de inclusive sair o nosso registro como organização não governamental oficialmente, né? E vai ser Instituto Regeneração Global com o cunho de associação, né? Aqui de São José? Ou em São José. São José dos Campos. E como surgiu essa ideia de integração social? Há uns 2 anos, mais ou menos, assistindo a um vídeo que inclusive eu aconselho muito, chamado The Thrive, o que será necessário, está disponível no YouTube para assistir. Um descendente da família Procter & Gamble meio que se rebela contra essa questão da concentração de renda e essa política da empresa e começa a saber, fala, poxa, onde a gente chegou no mundo? Será que é isso que a gente é capaz de fazer? Ter 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com sede no mundo, 1 bilhão de pessoas sem comida, a gente produzindo mais comida e desperdiçando, é isso então que a raça humana foi capaz de fazer? E aí ele fez um programa inteiro, um documentário maravilhoso, explorando o tema da energia sustentável, energia renovável. E após esse documentário, me despertou uma necessidade imensa de reunir amigos e pessoas para discutir esse tema da energia limpa, energia renovável. E aí ficamos nessa reunião por mais ou menos quase 2 anos, até que em um momento, até de um cunho de espiritualidade, uma meditação que eu tive, me veio esse tema regeneração global. E me veio o nome Mecânica da Regeneração Global. E eu entrava nessa meditação em cada uma das áreas que hoje compõem a regeneração global e eu via mundo regenerado lá dentro. Então, a regeneração global, vocês vão saber, a gente vai entrar em cada uma das áreas. Então, eu via a energia, então eu via o mundo cheio de coisas de energia diferente, saía. Entrava água, via uma relação com água diferente, saía. Fiquei 1h30 numa meditação dessa e saí com um script. E aí eu passei para o coletivo
e todo mundo adorou assim de primeira. E desde então o universo tem fluído de uma forma assim muito incrível esse movimento. Fabiano, tem acontecido muito com algumas pessoas, alguns desdobramentos, assim. A pessoa quando faz meditação, ela às vezes atribui a meditação, que é importantíssima, né? Até para médium, por exemplo, as pessoas que são médiums, se ela medita, ela consegue saber como que faz a meditação, ela consegue ter um desempenho bem melhor também na mediunidade. Mas tem acontecido algumas coisas com alguns médiuns que são desdobramentos. Quando você fala em 1h30, né? Essa 1h30 a gente não calcula o tempo que talvez você tenha passado desdobrado vendo todas essas coisas. Talvez só... E realmente pareceu ser mais do que 1h30. Muito mais, Sim. né? Então é isso que a gente atribui. E eu queria associar, Fabiano, a essa ideia exatamente com o que está acontecendo com a gente no planeta. Então nós, espíritas, falamos muito em regeneração. Isso. Que o mundo está saindo de expiação e provas para entrar em regeneração. Só que nós ficamos muito baseados no que nós vimos só no plano espiritual. A gente está esperando isso chegar, né? Sim, a gente exato. fica a vida toda aqui esperando os próprios espíritos. Olha, um dia vai ser assim. E Sim, aí? Tudo isso. bem, um dia vai ser assim. Você está fazendo o quê? Está achando que vai cair do céu aquilo lá para a gente? Quer dizer, nós estamos mudando a condição de prova e expiação para regeneração, mas estamos esperando as coisas acontecer. Exato. O que eu penso que aconteceu com você, por ser bem mais jovem também, é exatamente falar, ó, pessoal, começa a trabalhar, tem que ser desse jeito aqui. Vocês querem um mundo de regeneração? Não é só na ideologia, não é só na cabeça. Tem que ser físico. Uma metodologia. Tem que ser físico. Sim. É por aí. Eu acredito muito nessa questão dessa transição, né, para um mundo de regeneração, mas como você disse, nós não podemos ficar esperando o venha a nós ao vosso reino, né? E nós temos que agir no nosso dia a dia. E a ação, ela impele transformação, porque uma das coisas que, aprofundando, né, nessa questão da regeneração global, é como vai ser desafiador nós conseguirmos regenerar o planeta. Quase tudo que nós criamos precisará ser rearranjado. As nossas escolas, o nosso transporte, a nossa moradia, a nossa forma de estruturar os pensamentos, essa questão das crianças serem criadas para competição, com lista de notas de boletim. Nossa, mas é tanta coisa que nós teremos que mudar que é desafiador. Mas nós precisamos de uma metodologia. E esse período que nós vivemos é o período mais complicado que existe, que é o período da transição. Nós estamos vivendo na era mutável, ou seja, nós temos que se desprender do que nós aprendemos para nós podermos nos refixar em novas bases. E essa soltura que nós estamos fazendo da antiga cultura é o que a gente está vivenciando agora, esse mundo de aparente caos, né? Mas como o Sai Baba disse, o Sai Baba já desencarnado, né? Ele falava, quando perguntaram para ele, ele falava, poxa, mas como você está falando, Sai Baba, que o mundo está melhorando, se a gente só vê desgraça, se a gente só vê destruição? Ele fala, olha, repare, uma despensa suja com uma luz de 60 watts, você consegue enxergar determinada sujeira. Agora troca aquela luz por uma de 100 watts. Não é necessariamente que o mundo está pior, nós estamos enxergando mais as coisas. É o caso da corrupção, né? Exato, tudo vindo à tona. Um amigo perguntou para mim, né, porque o que eu achava que o mundo está perdido, que o Brasil está acabado, por causa que a corrupção é gigantesca, o que eu achava disso? Eu falei, eu estou vendo a evolução. Exato. Ele falou, mas por que você está vendo? Foi porque antigamente tinha, ninguém via. É isso aí. Então nós abrimos os olhos e estamos percebendo essas coisas. Vamos lembrando aqui, ó. O Instituto de Regeneração Global é um movimento que tem como missão promover as soluções que contribuem para a regeneração do planeta e o equilíbrio da sociedade. Como? Por meio de ações virtuais e iniciativas que fomentam a conscientização de projetos de impacto social e ambiental. Então, você que está gostando do assunto, entra aí no seu computador também, aí na internet, www.regeneraçãoglobal.com, né? Vê aí como que faz para entrar, né? Como é que faz para participar também. Às vezes você tem uma ideia legal que você já pode, poxa vida, tem vontade de passar isso aí para frente. Os itens mais importantes para essa regeneração global.
Então, para nós organizarmos essas soluções, nós temos que ser como uma biblioteca. Então, um dos nossos objetivos é realmente reunir, né, e organizar essas soluções. O que é uma solução para nós? É uma proposta tangível de alguém, uma empresa, instituição, ONG, pessoa física que está oferecendo um projeto real. E para essa organização, nós tivemos que buscar, né, referências aí de autores que já fizeram esse trabalho de pensar quais são as áreas fundamentais em uma sociedade, onde não pode faltar para se ela quiser, né, ser regenerada ou quiser evoluir. E aí nós chegamos, então, nas 8 áreas da biblioteca de soluções da regeneração global. E as 8 áreas são energia, moradia, alimentação, água, transporte, medicina, consciência e sistema. E essa última categoria vale uma pequena ressalva, porque sistema nós colocamos para agregar as complexidades criadas pelo homem, que tem a ver com educação, meio ambiente, né? Então preservação de fauna, flora, instituições que lidam com essas coisas, e também sociedade, né? Soluções para melhorar a nossa vida em sociedade. Então essas são as 8 áreas. Cada uma dessas 8 áreas são subdivididas em 3 áreas. O ouvinte que tiver pode entrar no regeneraçãoglobal.com e aí você vai descendo a tela, vai rolando a tela e você vai vendo que vai ter essas áreas. Cada uma dessas áreas são subdivididas em 3 para facilitar ainda mais o entendimento e a busca das pessoas. Então, energia, por exemplo, nós temos soluções em armazenamento, soluções em produção e soluções em transmissão de energia. Moradia, nós temos soluções em arquitetura, soluções em construção e soluções em materiais. Alimentação, soluções de agricultura orgânica, né, orgânica, tudo, compostagem de alimentos e também conservação de alimentos. Dentro de água, nós temos soluções que visam acesso a tratamento, soluções que visam a estocagem de água e soluções que visam a extração de água. Transporte, soluções de cargas, soluções de transporte coletivo e soluções de transporte individual. Medicina, soluções em diagnóstico, soluções em prevenção, soluções em tratamento. Consciência, soluções que melhoram o nosso autoconhecimento. Aí está um convite para todos os terapeutas se cadastrarem no portal. Soluções que melhoram a compreensão de mundo e virtudes e valores. Sistema, aí entra aquela questão, soluções em educação, soluções em meio ambiente e soluções em sociedade. Todas essas categorias têm uma categoria que é estudos e conteúdos úteis, que nós ainda iremos ativar no portal, e ela irá reunir links, notícias, vídeos, editais, artigos sobre aquele tema. Então, futuramente, quando alguém quiser fazer um trabalho, por exemplo, sobre energia, vai poder entrar no portal, estudos e conteúdos úteis, vai achar artigo, publicação, link, notícia, então vira um referenciador bibliográfico também o portal. Então, essa é a metodologia. Mas, Fabiano, vamos dar mais praticidade ainda, né? Colocando assim, nós estávamos conversando aqui há pouco. Isso são ideias e coisas concretas já, né? Isso. Então, aqui você pode ter uma ideia e colocar, mas você já pode ter o que está sendo colocado muito aqui é o que já existe. Exato. Né? Então, qual foi a ideia que você teve para ter uma solução desse tipo? No caso da energia, armazenamento, por exemplo, de energia. Como está cheio de ideias aqui já de armazenamento, de pessoas que já criaram essas ideias e eles estão expondo aqui. Isso. Às vezes com o telefone, com o contato dele, com tudo. Exato. Então você vai fazer algo na sua casa, na sua empresa, alguma coisa. O que você faz? Você entra aqui no portal e fala, vamos ver se tem alguma coisa interessante para mim aplicar no meu negócio. Você vai encontrar uma pessoa que tem... que ele já colocou algo aqui, que já está patenteado, que já está registrado, que já está tudo. Pô, esse cara faz esse negócio aqui, olha. As empresas, eu vou utilizar isso para construir a minha casa. Então são profissionais totalmente independentes que estão colocando as ideias dele aqui, né? E você pode achar interessante aquilo ali e ir atrás. Até por exemplo, às vezes o cara colocou a ideia dele aqui, que não está implantada ainda, mas já funciona. Isso. E uma empresa grande pode entrar aqui e olhar e falar, pô, estou interessado nessa pessoa, eu vou lá olhar. Então, o que acontece? Para a gente deixar bem claro, esse portal, né, Regeneração Global, criado por você e agora com muitas pessoas juntos também,
Ele não está aqui para roubar a ideia de ninguém, não é isso, não tem nada a ver, porque muita gente pode pensar assim, eu vou colocar a ideia que eu tenho aí, esse pessoal vai pegar para ele. Não tem nada a ver com isso, você está colocando algo que já existe, que é seu. Como um shopping de soluções. Exatamente, shopping de soluções. É seu que você vai colocar ali, não é dos outros. Você não está, tipo assim, você não está colocando ali para arrumar financiamento, não, sei lá, não é isso. A intenção não é essa. Mesmo até se a pessoa quiser colocar, ela pode colocar. Isso, exato. Não tem problema. Mas você não vai perder a sua ideia se você colocar ela aqui. Pelo contrário, você vai divulgar dentro dessa sala, desse shopping, né, o que você já tem para compartilhar com o mundo, para o mundo ser melhor. Né? Para facilitar ainda mais esse entendimento, dentro de cada solução nós temos o que chama de status da solução. E aí a pessoa que visita, ela vai saber, está pronta para a utilização? Está em fase de pesquisa? Está em fase de captação de recursos? Às vezes tem uma coisa dessa. Protótipo concluído tem essa... Então, de repente, eu falo, nossa, que coisa fantástica, isso está à frente do tempo. Fala, não, realmente, está em fase de pesquisa e protótipo concluído. Então, ainda não posso comprar, ainda não posso colocar na minha casa, mas fico acompanhando. Eu não vejo a espiritualidade, eu não vejo vocês falarem o crescimento espiritual do ser humano. Está englobado? Tá na categoria consciência. Consciência. Isso é uma coisa intangível, né? Mas que nós decidimos colocar porque faz parte, né? Faz parte da regeneração. Não haveria necessidade de ter mais gente pensando dessa forma? Com certeza. E esperamos que com o Instituto de Regeneração Global mais pessoas possam chegar, se aproximar, se empoderar desse movimento, né? Fazer parte dele. Então nós temos o canal no Facebook, que está aí na publicação do Vivência Espírita. Nós teremos transmissões ao vivo no nosso Facebook toda última quinta-feira de cada mês, às 9 horas da noite. Então as pessoas vão poder ficar e se inteirar, né? Então a ideia é realmente ampliar a egrégora de paz e esperança, né? Fazer as pessoas sentirem que há esperança e não compartilhar apenas a desgraça, né? Nós temos uma responsabilidade como produtores de conteúdo hoje nas mídias sociais de escolher o que compartilharmos, né? E muitas vezes a notícia negativa é bom para a gente ter consciência, mas não é bom a gente passar para frente. Sim. Então vamos todos nós, né, passar para frente, compartilhar apenas notícias que trazem esperança, que trazem fé, né? Porque se a gente ficar deixando nos levarmos pelas manchetes dos jornais, aí o mundo é uma desgraceira, né? Mas há um mundo maravilhoso aí paralelo, maravilhoso mesmo. Quanto mais a gente entra nesse esquema da regeneração, mais a gente vê quanto esperança há. As ecovilas estão se multiplicando pelo Brasil, pelo mundo. As hortas orgânicas estão crescendo. A preocupação com a alimentação está aumentando. Hoje você fala de meditação. Você não é mais um guru, né? Uma pessoa, sei lá, bicho grilo. Qualquer um está fazendo meditação. Então a psicosfera das pessoas está se ampliando, está se aperfeiçoando. E o Instituto de Regeneração Global, ele tem uma missão de unificar esse banco de dados, né, para que seja algo realmente global, as pessoas possam entrar em qualquer lugar do mundo. A gente, por enquanto, está aqui no Brasil, né, em português, mas nós temos a intenção de fazer parcerias com outras instituições do mundo e unificar os bancos de dados dela na nossa metodologia, que todos eles gostam. Existem outras iniciativas pelo mundo. Até por isso vocês querem versar para o inglês, né? Isso. Existem outras iniciativas pelo mundo muito parecidas com a nossa, que eles também buscam fazer um banco de dados de soluções. Só que você entra no site, parece um Excel, parece uma planilha. Não é feita para o seu João, não é feita para a dona Maria entender. É difícil de entender. Então a nossa metodologia é visual, ela é fácil das pessoas entenderem. Por isso que todas as pessoas estão gostando. Falando, poxa, vamos colocar uma banco de dados aqui também, é fácil de entender, vamos em frente, né? Não, nós estávamos conversando aqui em off. Que beleza, a produção de veículos cresceu. Mas vai chegar num ponto que, como você diz aqui na parte de energia, vai chegar num ponto que nós não vamos poder andar mais, porque só tem carro em tudo quanto é canto. Exatamente, o transporte, né? O transporte vai ter que ser amplamente modificado, né? E a gente já vê... Eu estava lá em Portugal e todos os lugares tem um ponto de eletricidade para você parar com o carro e carregar o seu carro. Aí, exato. Todas as cidades inteiras, Lisboa, as outras cidades, tem um ponto. Até na empresa que eu trabalho, você chega no estacionamento, tem lá, carro elétrico. Ou seja, já é realidade. Já é realidade. O petróleo, né, o carro movido a gasolina lá está cada vez mais caro. Um absurdo. Né, e vai acabar. E sobre essa questão específica dos carros elétricos e da energia, olha só para você ver como há pegadinhas nesse sistema que a gente está criando.
a gente vê assim, fala, carro elétrico, né? Maravilhoso, bacana, é bacana mesmo. Mas como a gente está fazendo os nossos carros elétricos? Nós estamos fazendo carros a bateria de lítio. Lítio, hoje, é um dos elementos mais fundamentais para a sociedade. O lítio está na bateria do celular, está na bateria do carro, bateria do computador, está na bateria de todos os lugares. Porém, estamos migrando a nossa sociedade de uma sociedade petróleo dependente para uma sociedade lítio dependente. Então, há pegadinhas nessa expansão. Continuamos a perpetuar a lógica da concentração. Hoje nós já temos no Brasil 5 pessoas. 5, nós estamos em 4. 5 pessoas têm mais dinheiro do que 100 milhões. Então, se nós continuarmos nessa questão, nós iremos novamente cair no cavalo de Troia. Tem soluções? Claro que tem soluções. Grafeno. O grafeno, para quem não sabe, é como se fosse, imagina uma rede de gol de futebol. Imagina a rede de gol de futebol, toda treliçada, onde cada nó é uma molécula de carbono e uma linha de uma espessura de carbono. Essa grafeno, esse material está revolucionando, tanto que ele é chamado de material maravilha. Ele tem mais resistência, ele tem mais condutividade, mais tudo, é impressionante. E eles já estão estudando e já existe vários protótipos de bateria de grafeno. O carbono é o nosso elemento mais abundante do planeta. Aqui, por exemplo, eu entrei aqui no transporte só para ver, aí tem alguém que colocou a ideia do on-board, né? Pagamento de transportes unificados. É uma ideia que ele tem aqui, que ele lançou. Outra é o Stella, carro solar elétrico, né? Ele colocou aqui essa ideia dele, carro solar elétrico. E essa solução aí do carro solar elétrico, essa Stella, se eu não me engano, é da Bósnia. E é espetacular, né? Porque é a união de tudo que pode ser mais sustentável, que é o carro elétrico, mas só que em vez de você carregar na tomada, você carrega andando ele no sol. Certo. Então, a gente sempre costuma dizer no Instituto Regeneração Global que todas as soluções já existem. E se quem duvida é porque não dedicou muito para pesquisar. Porque é realmente impressionante o tanto de invenções, o tanto de soluções, o tanto de protótipos, pesquisas que existem, que se fossem incentivadas da mesma forma que essas indústrias que a gente falou são, já estaríamos aí vendo em nosso mundo essas soluções concretizadas. Infelizmente, elas são subfinanciadas porque acaba retirando monopólios, né? E a essência disso mais clara foi, na nossa história, há mais de 100 anos, o Nikola Tesla, né, um dos maiores gênios da humanidade. Quando nós apertamos um interruptor de tomada, usamos pelo menos 3 patentes de Tesla. E ele estava desenvolvendo uma solução para transmitir energia sem fio, para nós não precisarmos mais de fios. Mas só que quem financiava Nikola Tesla era o JP Morgan, que inclusive é hoje uma das grandes famílias do mundo. E o JP Morgan controlava o monopólio de cobre. Então, quando ele descobriu que a solução dele não iria usar o cobre, que seria livre, né, não iria cobrar imposto, ele destruiu a torre que Tesla estava fazendo. E tem na internet, se você colocar no Google destruição torre de Tesla, você vê, estava construída, pronta para ligar e foi destruída. Por conta do capital, por conta do dinheiro. Então, esse é o nosso desafio da transição. É superar essa barreira invisível gigantesca do dinheiro mesmo. O que é o dinheiro? O dinheiro atualmente está a favor de muitas e muitas poucas pessoas. E essa é uma coisa que ainda vai vir à tona na humanidade, eu acredito muito. Muitas coisas o interesse não é qual o benefício que isso vai trazer para a sociedade, qual o retorno sobre o investimento, quanto tempo vou ter meu dinheiro de volta, quanto por cento que eu vou ter. Ou seja, é monetário, né? E como que faz para as pessoas participarem desse projeto? Como que faz para as pessoas entrarem lá no site regeneraçãoglobal.com, né? Não é .br, né? .com, e entrar e participar com elas, contribuir. Como que elas podem contribuir? Legal, né? Bacana. Bom, primeiro é bem simples, né? Então você vai digitar regeneraçãoglobal.com, vai entrar no portal. A maneira mais importante que você está nos ouvindo pode nos ajudar é auxiliar no cadastro de soluções. Logo quando você entrar no portal, já vai ter ali uma chamada do cadastro de soluções. E você vai poder apertar ali e vai fazer o cadastramento completo daquilo. Então, isso também se aplica a terapeutas que estão nos ouvindo, que podem se cadastrar na categoria de consciência, autoconhecimento, né, que ajuda as pessoas no autoconhecimento. Esse cadastramento de soluções também se aplica àqueles conteúdos que às vezes nós recebemos no Facebook. Tal empresa criou uma coisa inovadora, tal. Você pode pegar essa empresa e cadastrar no portal. Porque a nossa missão agora, mais importante, é nós termos um grande banco de dados de cadastramento.
Esse cadastramento você pode fazer simples, da sua casa, você coloca os dados das pessoas, o nome, o descritivo, um vídeo de apresentação, uma foto, tudo. Quando você apertar em salvar, vai ir para nós moderarmos, daí a gente vai ver, às vezes tem uma questão de português, alguma coisa, aprova e entra para o portal. E outra forma é você compartilhar, né, tudo que vocês encontrarem de solução, quando você vê alguma ideia bacana, algo interessante, colocar no nosso grupo do Regeneração Global. Nós temos no Facebook um grupo Regeneração Global e teremos também o grupo do WhatsApp público. Então, tudo que você vê de soluções, você pode... às vezes não dá tempo de cadastrar, porque demora um tempinho cadastrar. Poxa, joga lá no grupo que nós temos um coletivo que vamos ajudar nesse cadastramento. Mas agora, realmente, a missão mais importante nossa é ampliar esse banco de dados. Queremos chegar a 1.000 soluções cadastradas. Temos agora pouco mais de 100. Mas... Opa, bacana. Mas, Fabiano, me diga uma coisa. Vocês têm algum pensamento, têm alguma ideia de como acabar com o plástico que está contaminando tudo? É mar, é rio, é cidade. Como é que nós vamos fazer com esse plástico, hein? Então, o plástico ele é um dos problemas realmente da humanidade e já existe no portal algumas soluções muito interessantes com plástico. Eu vou citar algumas delas que eu lembro. Tem dentro da categoria moradia, construção, uma empresa que está criando casas de plástico, especialmente para pessoas refugiadas e pessoas, né, que não têm dinheiro, casa rápida. Inclusive, essa casa você pode mover ela de lugar. Ela desmonta igual um Lego. Tem uma outra empresa fantástica criada por um jovem de 16 anos, chamada Clean Up, que ele está limpando o plástico dos mares. Porque hoje nós temos 100 milhões de toneladas de plástico flutuando no nosso oceano. Isso daí está destruindo com a nossa fauna, nossa, né, marinha. E ele tem uma solução para retirar. A flora marinha também, né? A flora também. Então, existem algumas soluções já cadastradas no portal, que inclusive essas soluções, algumas delas chegam a ter telefone. Você pode ligar para a pessoa, você pode mandar e-mail, você pode realmente estar em contato. E parece também que criaram um vírus para comer o plástico. Exatamente, uma bactéria que come o plástico e o resultado que ela dá é totalmente inofensivo para o ecossistema, né? Então, é o que a gente fala, todas as soluções já existem, a gente precisa agora realmente conhecer essas soluções, apoiar essas pessoas que estão fazendo essas soluções, porque geralmente elas estão solitárias, e realmente ajudar isso a se concretizar. Não sei qual vai ser o futuro da ONG, né? Ela está sendo muito bem aceita, né? Muito bem aceita, mas nós estamos falando no começo. Exato. Né? Espero que toda a ideologia que está na sua mente se concretize. E eu acho que para o mundo vai ser muito importante que isso dê certo. Dar certo vai ter que dar. Aqui não tem mais volta. Exatamente. Não tem mais volta, né? A gente fala dar certo assim. Essa ideia é a partir daqui. Eu acho interessante também, até Rui. Nós vivemos numa cidade de tecnologia. Isso. Né? De onde é que tem que sair essas ideias? Essas ideias têm que sair desses locais mesmo. Exato. Né? Não, e essas ideias, para dar certo, precisa alguém começar, né, Jorge? Isso, exatamente, é isso que eu estou falando. E tem que ser uma pessoa, exatamente, que essa ideia chegou para ele. Provavelmente, os que estão se associando também, com certeza receberam esses insights também da espiritualidade, digamos assim. Quem acredita em espiritualidade? Claro. Quem não acredita, saiu dele mesmo. Deixa ele pensar, não tem problema, né? Isso mesmo. Mas muita gente no Brasil e no mundo deve estar recebendo esses insights aí também e vão se unir para levar isso aí para frente, né? Para levar essa ideia para frente, porque vai ter que ser assim, desse jeito. Sim. E outra coisa interessante que eu vejo na proposta de vocês é o seguinte: é uma proposta que não está pronta, né? Isso. É isso tá que é o mais sempre em legal. constante transformação. Então tá lá, você começa a falar de energia, mas daí? Eu tenho uma ideia legal pra caramba de energia, então você entra lá e dá a sua ideia. Exatamente, né? você cadastra sua solução, é isso aí. Isso que a gente tem que fazer. E com um trabalho desse, de repente você pega uma ideia de uma pessoa dessa para ser colocada, é importantíssimo, porque é solução para o mundo. Eu primeiro, né, eu sei da responsabilidade e eu acredito naquela frase, né, que toda responsabilidade é uma honra, toda honra é uma responsabilidade, né? Eu sei da minha responsabilidade. Repete de novo pra gente. Toda responsabilidade é uma honra e toda honra é uma responsabilidade. Bonita frase, do viu, livro Jorge? de Urântia. Eu sinto essa responsabilidade de ser o primeiro. Hoje eu estou aqui, mas eu não sou o Instituto Regeneração Global. Eu sou uma semente que veio disseminar essa questão inicial.
mas eu visualizo outros líderes, outros centros no mundo. O desafio vai ser nós consolidarmos o Instituto ao ponto dele se tornar conhecido, dele sair em TV, em rádio, dele atrair a atenção das pessoas espontaneamente. Então precisamos dessa união. E temos contatos já estabelecidos em Holanda, Sri Lanka, Austrália, Portugal e Estados Unidos. Pessoas que eu já apresentei por videoconferência ao Instituto, eles adoraram e estão aguardando os próximos passos para agir. Fabiano, aí, então nós vamos encerrando a nossa participação hoje aqui, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes. Agradecer aí a participação de todos vocês que participaram aqui, entraram no YouTube Live, mandaram mensagem aqui no grupo do Vivência Espírita. Rui. Fabiano, nós desejamos tudo de bom para você e gostaríamos da sua agradecimento, do seu encerramento da participação no nosso programa, e vamos deixar para o Serginho a nossa prece de encerramento. Bom, agradeço muito pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, realmente é essencial nós falarmos de espiritualidade da forma como vocês abordam. E, bom, a minha mensagem que eu gostaria de dizer é que esse é um movimento que não é meu, repetir isso, esse é um movimento nosso, é um movimento de todos que acreditam que nós podemos regenerar o nosso mundo, que nós devemos fortalecer as soluções, que nós devemos parar de ver apenas a destruição que acompanhamos tanto, né? E decidimos agora agir e fortalecer essas novas egrégoras de energia que nos chegam. Então, convido a todos a acessar regeneraçãoglobal.com, a se inteirar, comentar e participar dos nossos canais digitais para que nós possamos cada vez mais aumentar essa comunidade e, assim, aumentar a presença desse movimento no nosso mundo. Agradeço a todos e um ótimo dia. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês. Oferecimento: WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga, A mais popular da cidade. São José dos Campos.